Você acredita nessa nova reforma que a gente fala de voltarmos às escrituras para que tenhamos conhecimento da verdade, para que a verdade se Sim, torne mais palpável? é uma necessidade. Uhum. Mas eu costumo dizer, tudo que eu falo as pessoas me batem. Mas a gente não crê na Bíblia. Eu, Nós cremos na nossa hermenêutica. eu vou concordar com você, porque eu vim do ateísmo, né? Daí eu falo, no final das contas, o homem acredita em si mesmo. Nenhum Sim. homem ama Deus, porque se ele amasse Deus, ele vivia conforme as escrituras É. mandam, mas tem todos aqueles caminhos que a gente fala assim, não, senhor, pode deixar que eu decido aqui. Aqui eu decido. Fica aí no seu lugar, que isso daqui eu sei. Exatamente. Nós cremos na nossa interpretação. Existem doutrinas que são básicas e fundamentais. Jesus nasce da Virgem, eu creio. Ele é filho de Deus em carne, O credo eu creio. apostólico, vamos colocar ali como uma espinha Tudo dorsal, bem. né? Então Como nós esse- somos todos cristãos porque cremos nessas verdades. Ele Perfeito. morreu, ressuscitou, vida eterna, morte e ressurreição. Tá bom, isso aqui são as coisas básicas, mas tem uma infinidade de doutrinas periféricas que a gente discorda absurdamente. Uhum. Porque a gente. E alguém me pergunta, mas quem está certo? Eu digo, ninguém. Quem está certo é só Jesus. Mas a gente vai se aproximar dele a cada dia. Tem Eu uma falo questão, isso também. Quem uma tá questão. certo? É porque eu também não estou procurando, mas eu não estou procurando quem está certo. Acho que esse é um problema da religião. Porque se eu tiver certo, Deus me abençoa, mas não tem a ver com saber quem está certo. Eu não estou preocupado se eu estou certo. Alguém vai dizer que eu estou errado, que eu sou um herege. É uma besteira essa discussão. Certo é Cristo. Eu estou tentando descobrir, no meu anseio de viver o melhor, pela graça e pelo que ele fez por mim, descobrir nas escrituras. E cada dia eu estou aprendendo um pouco mais. Eu me sinto um aluno todo dia. Quando eu dou aula, eu falo para os alunos, olha, eu sou um aluno dando aula para vocês. É que eu estou um degrau na frente, eu tenho alguma coisa para falar. Mas eu ainda brinco com eles assim, não pergunta muita coisa, que tem umas que eu não aprendi. Então vamos devagar. A gente vai compartilhando, porque nós somos filhos do mesmo pai. Humildemente aprendendo e repartindo. Essa eterna transição humana, né? Eterna. Quantos anos você tem de evangelho? Pode chamar de você ou prefere de cima? Você, Zé. Quantos anos? Se chamar de Zé Mané, acerta no meio da testa da mosca. Quantos anos você Me tem converti. Eu não lembro bem se foi 77 ou 78. Eu sou de 66. Aham. Os Beatles estavam lançando Revolver quando eu nasci. Olha só, quando eu nasci já tinha Revolver. E um ano depois veio... Eu tinha um ano quando saiu Sgt. Peppers. Então o mundo roda. Eu me converti... Eu me lembro, uma coisa que eu guardo, assim, é que na Copa da Argentina, eu acho que eu já estava na igreja. Minha mãe foi para a Igreja Batista do Ipiranga ficava um quarteirão da minha casa, a primeira do Ipiranga, um quarteirão da minha Batista casa. tradicional? Tradicional, Aham. da Convenção Batista Brasileira. Sua mãe e seu Um pai. 689, né? Meu pai se converteu bem depois, foi primeiro a minha mãe. Mas então então- Geralmente são as mulheres que É, vão, né? Geralmente. Primeiro. E- Não vou fazer nenhum comentário porque vai estragar. Eu ia fazer uma piada Ele aqui, ficou mas eu pensando pensei. assim. Eu pensei, mas vou ficar quieto. Mas É para minha saúde. Mas então, mas em 79 eu me batizei. Mas eu acho que foi entre 77 e 78. Eu tinha entre 10 e 11 anos quando eu fui para a igreja. Fui com a minha mãe, fui para a igreja. Aham. Teve um dia, o pastor Cornélio estava pregando, falando sobre Cristo, sobre entregar a vida a Jesus e ter uma nova vida. E aquilo pulou dentro de mim e quando eu vi eu estava ali à frente porque eu queria ter uma nova vida mesmo sendo um infante. Com 12 anos, em 79 eu tinha 12 para 13, me batizei. Então eu já vi de tudo nessa vida. Eu já vi, olha, a besta do Apocalipse já foi a Rússia, já foi Mao Tse Tung, a besta do Apocalipse já foi o Ayatollah Khomeini, já foi Cuba, já foi Fidel Castro, já foi Jimmy Carter, Hitler. Então, eu já passei por várias bestas. Essa tentativa da gente descobrir e querer dizer que eu tô certo, eu acho que eu tô com 58. Eu diria a vocês que eu tô um pouco cansado. Ah, legal, discutam aí, eu não tenho mais tempo. Eu tenho... Daqui 10 anos eu vou estar perto dos 60, eu não sei se eu... 70, vou estar com quase 70, se eu vou ter tanto pique quanto hoje para continuar pastoreando, tocando guitarra. Pode ser que eu diminua. Então, e talvez eu chegue a 80, chegue já no fim, eu devo ter mais 22 anos de vida, 25, 30 se eu chegar a 100.
Que bom. Mas eu tenho menos para frente do que está para trás. É só a nossa remissão, né? Às vezes eu fico assim, eu vou agora ficar discutindo, se o cavaleiro do Apocalipse, se é o cavalo amarelo, Cara, eu preciso anunciar o reino, eu quero conversar com gente, eu quero levar a nova vida para as pessoas. Pode dizer o que quiser de mim, pode falar, você é isento. Tá bom, gente, tá bom, fiquem à vontade. Sigam a vida, o mundo é de vocês. Eu quero encontrar gente, eu quero descobrir onde é que tem gente querendo ser um discípulo de Cristo e viver a vida enquanto a gente está aqui, o melhor que a gente pode, simbolizando o reino, levando salvação. Este seu processo de vida, eu acho muito bonito, sabe? Porque o problema quando nós adentramos o cristianismo é justamente esse. Temos conceitos pré-formados e pré-formatados e acreditarmos que nós somos detentores da verdade, quando na verdade a palavra nos convence do que é a verdade. A verdade não precisa, né, de ser provada todos os dias, porque a verdade se prova verdadeira diante da vida. Se eu falar que uma verdade é mentira, ela não vai se Sim. tornar mentira. E nesse processo ocorreram algumas transições da sua vida que você Muitas. acreditava de uma forma, Muitas. de outra. Eu vir do ateísmo, eu sou muito aberto para as escrituras acontecerem Sim. isso. Então, para mim já é mais natural. Eu não tenho problema de ser esse ser completamente ortodoxo. Tranquilo. E como foi pra você? Porque chega um tempo que fala, é desse jeito. Daí você fala assim, se eu pisar aqui fora, eu tô lascado. Porque a religião coloca algemas humanas, não presos diante das algemas invisíveis de Cristo. Como foi esse processo pra você? Como acontece com todo mundo, né? Hoje eu já diria o contrário. Eu tô mais no Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Perfeito. No seminário, eu fui pro seminário com... Deixa eu ver. Foi 2010. Eu fui pro seminário já com 48 anos de idade. Uhum. Entendeu? Comecei Então, eu tô num processo aí dos últimos 10 anos de estudar mesmo, né? Então, eu passei por muitas etapas. Muitas. De tenta, de acredita, não acredito mais. Aí você fala assim, como eu não acredito mais? Porque o evangelho estraga a nossa religião. Aqueles conceitos, eu falo, não, mas eu acho que... A religião estraga o nosso evangelho, né? Estraga o evangelho verdadeiro. Eu tô lendo, peraí, mas eu tô lendo agora eu tô lendo com calma. Mas aquilo que o cara falou quando ele leu esse texto não é bem o que está escrito. Porque ele fez uma interpretação desse trecho, mas esse trecho não é só esse trecho. O trecho que vem antes está falando de outro assunto. Ele está em outro assunto. E depois a conclusão é outra coisa. Parece que ele destacou isso aqui e inventou uma outra história dentro de uma história. Então eu começo a ter um pouco mais de... A teologia bíblica, né? Me ajuda muito. Uhum. E como Mas foi? esse processo também, ele é ontológico. Uhum. Ele é do ser. Ontologia está ligada a ser Ao humano. ser. Ao ser. Não só ao conhecer. O conhecer é importantíssimo. Por que você... Zé, por que você não afana esse vaso quando o Galego e a Lizzie não estiverem olhando? Porque eu não sou um ladrão. Não é porque tem uma lei que diz o que eu posso e o que eu não posso. É porque eu não sou um ladrão. E mesmo assim... Isso é ontológico, isso não é religioso. Isso não é dizer você pode e não pode fazer isso. Uhum. Se alguém chegar na igreja e disser assim, eu descobri um texto agora aqui que diz que você pode trair sua mulher 10 vezes. Alguém vai dizer para mim, agora você vai fazer se a religião disser? Eu vou dizer não, porque eu não sou isso. Não importa a sua interpretação. Veja, eu estou dizendo que o conhecimento é importante, a teologia é importante, a interpretação é fundamental, Deus deixou tudo para a gente codificado num texto, então eu tenho que interpretá-lo, mas eu tenho que entender que a revelação de Cristo está transformando o meu ser numa nova criatura. Processo de santificação. Eu não mudei de religião, eu morri. Eu nasci de novo.